Boa noite, bem-vindos ao De Porta Aberta. Eu sou a Dina Alves. Olá, boa noite. O meu nome é Tânia Reis. Hoje queria trazer-vos aqui um tema sobre diagnósticos, mas especificamente o que dos diagnósticos. Também explorarmos aqui questões relativamente aos diagnósticos, mas tentarmos entender porquê e porquê que as mesmas crianças com as mesmas dificuldades podem procurar diferentes opiniões a diferentes profissionais e o nome que se dá a essas dificuldades é, por norma, ligeiramente diferente. Bom, há várias coisas que podem explicar estas diferenças. Uma primeira e muito óbvia tem que ver com o profissional que faz o diagnóstico e de como o faz, se o faz sozinho e em equipa. Na verdade, os profissionais de saúde usam manuais de classificação diferentes, para já ter uma escola diferente, não é? Porque se focam em problemas de natureza mais médica ou terapêutica ou desenvolvimento, enfim. Estou a sair de paradigmas, não são paradigmas equivalentes, mas portanto tem que ver com a sua formação, tem que ver com a sua área de atuação e tem que ver com o modo como trabalham. Se pensarmos no background que eles têm e nas referências que eles usam para o seu trabalho, sabemos, por exemplo, que um médico recorrerá preferencialmente a um manual que se chama ECD, que é um manual que serve sobretudo para classificar a doença. Com base em quê? Com base em sintomas, em problemas genéticos, em problemas metabólicos, orgânicos, pronto, é a classificação da doença. Se pensarmos em pessoas que trabalham mais na área da psicologia, vamos pensar até, em vez de pensar numa área disciplinar, pensar numa área do trabalho, do neurodesenvolvimento. Então aí eu já posso ter diferentes profissionais a trabalhar nesta área. E facilmente recorrem a uma coisa como o DSM, que é outro manual de classificação, mas que é muito usado nesta área, não é? Na área do neurodesenvolvimento, das questões mais e neuropsico, qualquer coisa. E esse manual terá um propósito um pouco diferente do primeiro, a que eu me referi. Depois temos outras classificações, como a CIF, que é uma classificação que é internacional, que está muito centrada na funcionalidade, ou seja, não está exclusivamente centrada na doença, mas nas limitações funcionais que se pode ter. Exato. E então, é claro que uma mesma dificuldade vista nestes diferentes prismas vai focar-se em diferentes coisas, e lá está, estes manuais têm racionais de organização e de descrição que são diferentes e como tal, vão etiquetar a doença de maneira diferente. Se nós pensarmos na nossa área em particular, nós temos uma área de formação muito focada na linguagem, no desenvolvimento e funcionamento da linguagem, fala e as outras áreas da atuação da terapia da fala. A terminologia que nós vamos usar é uma terminologia muito, muito específica, que naturalmente a quem é da área médica não interessa tanto. Aliás, o diagnóstico do médico vai ajudar-me eventualmente a contribuir para o meu diagnóstico, portanto não é uma questão de mero nome, é porque isso diz-nos alguma coisa e vai determinar também o nosso diagnóstico para caminhos diferentes e, por consequência, a intervenção também. Nós usamos nomes diferentes e, portanto, interessa-nos perceber como é que eles classificam a doença propriamente, não é? Os nossos nomes vão ser muito específicos e vão entrar num detalhe que a eles não lhes interessa. Era essa a questão que eu queria focar, não é? Que não lhes interessa... Claro. E por isso mesmo, como não lhes interessa, também não nos interessa a nós ser, se calhar, demasiado, vou dizer assim, mas sem conotação pejorativa, que é, não queremos ser demasiado generalistas porque somos uma área de especialidade. Sim, e, portanto, claro. interessa-nos ser mais específicos e ter... por sermos mais específicos, temos mais necessidade de ter nomes também mais específicos que espelhem as dificuldades que estamos a descrever, não é? O que faz com que eu não tenha, enquanto terapeuta da fala, obrigatoriamente que usar um diagnóstico que é médico, ou, por exemplo, não é? Ou não sou obrigada a usar
uma classificação como a CIF, por exemplo. Não sou obrigada, até porque estas, como tu estavas a dizer, estas escalas de avaliação, que nós quisermos, são concebidas com determinados objetivos para determinadas utilizações e que podem não responder e não vão responder, se calhar, às perguntas que nós queremos ver respondidas. E, portanto, nós sentimos necessidade de ter outro nome, o que não significa que estamos a dizer coisas distintas ou que estamos a dizer que não é. Estamos a utilizar termos para especificidades distintas que nós precisamos, não é? Sim, não é uma questão da afirmação da profissão. Isso. Não é nada disso. É porque, de facto, a nós faz-nos diferença. E aqui eventualmente podemos começar a entrar numa questão que pode ser importante discutir agora, que é, isto é uma perturbação primária ou secundária da linguagem, se pensarmos na questão da linguagem. Ou seja, podíamos ter, é uma perturbação da linguagem. Portanto já percebemos que há aqui uma dificuldade, mas que ela pode ser, isto seria uma possibilidade, ela pode ser primária, ou seja, a sua causa e o que está por trás do primário e secundário ela é genuinamente uma perturbação da linguagem, o que significa que mais nada no desenvolvimento daquela criança é responsável por isto que está a acontecer, ou ela é secundária a complicações, sejam elas de que for. Genética, ou seja, tem que haver aqui outro diagnóstico. Seja uma coisa como uma trissomia 21, como um autismo, como uma surdez, como... Não é? Há qualquer coisa que está a provocar com que aquele desenvolvimento da linguagem não esteja a acontecer. Então aí temos duas distinções que para nós são importantes, porque os prognósticos de uma ou de outra são diferentes. A intervenção também. A intervenção e as estratégias são diferentes também. Os profissionais envolvidos também, muitas das vezes, quando se trata de uma secundária, dificilmente um terapeuta da fala trabalha sozinho. É isso. Precisamos sempre de mais alguém a trabalhar connosco, até porque nos outros casos também, não é só um parente. Na primária também, porque a criança está inserida numa escola ou o adulto tem a sua vida na comunidade e, portanto, haverá sempre um trabalho articulado. Mas pode ser mais ou menos articulado, não é? Assim, retomando. Ou mais ou menos necessária uma intervenção direta, talvez, também, não é? Que aqui há necessidades, às vezes físicas, motoras, atenção, há questões que nós, terapeutas da fala, não trabalhamos, que não fazemos intervenção e que estas crianças também precisam, não é? E isto é um dos exemplos que poderíamos dar para a especificidade do nosso diagnóstico, ou seja, nós, terapeutas da fala, precisamos de determinar se é secundário ou se é primário. E para nós não é a mesma coisa uma perturbação da linguagem que é primária e uma perturbação da linguagem que é secundária, mesmo que, e acho que é um aspecto, mesmo que haja melhorias nas questões associadas, mas estou aqui agora a imaginar questões de atenção, mesmo que a atenção esteja melhorada e que, imagina que até esse diagnóstico já nem é o diagnóstico de hoje, só o facto de na sua história ter havido ter deixado isto ter sido uma limitação, ela não deixa de ser, ela não passa a ser primária porque já não há este diagnóstico, porque o que causou de qualquer forma dano, não é? Como pensar numa surdez. Imagina que é uma criança que passa a ouvir, ela passa a ouvir, mas ela não deixa de ser uma perturbação secundária à perda da audição. Isso às vezes não é muito claro, não é? Não é nada claro. Não é muito claro. Porque às vezes porque os diagnósticos são muitas vezes evolutivos, não é? Isso. Mas o dano ou a alteração, a interferência que causou, não estou com isso a dizer que não é reversível. Sim. Muitas das vezes mas é reversível, mas o que causou foi aquele quadro, vá. E para nós isso é importante, não é? Do ponto de vista da intervenção também, não é? Portanto, já dissemos de uma forma lata, porque as nossas opções, do ponto de vista dos profissionais que vão estar envolvidos no trabalho vão ser distintas, podem ser distintas, o nosso trabalho também, o nosso trabalho de intervenção direta. Ainda assim, e agora saltando para outro aspecto sobre o qual é importante falar, não ficamos só por estes diagnósticos, portanto, dentro das perturbações primárias e dentro das perturbações secundárias, temos outros tipos, uns que afetam mais a fala, outros que afetam mais a linguagem, de forma transversal ou de forma mais seletiva. Ou seja, podemos ter por exemplo, dentro das primárias, por ter uma perturbação mais
homogénea, em que todos os domínios da linguagem, por exemplo, estão alterados. Há uma lentidão no processo da aquisição, por exemplo, ou podemos ter uma dificuldade muito específica em alguns domínios, ou seja, competências heterogéneas nos diferentes domínios da linguagem. Por exemplo, eu sou menos boa na fonologia e na semântica, por exemplo. Então, aí temos outros nomes para dar a estas dificuldades específicas e que podem ser evolutivas, ou seja, eu posso ter aparentemente uma perturbação que é homogénea e quando se trabalha, percebemos que há uma das áreas, um dos domínios que não é tão forte ou não reage da mesma forma à intervenção, não é? Também. E era isto que querias dizer provavelmente com o evolutivo, não é? Os diagnósticos serem evolutivos. Mas para nós esta precisão, estes subtipos vão nos dar informação. Estava aqui a falar de diagnósticos em linguagem, como poderia estar a falar em fala. Dentro das perturbações da fala, que afetam a fala, nós temos subtipos de perturbações, ou dos sons da fala, nós temos vários subtipos, dependendo, aí há propostas de classificação também distintas, acho que também mesmo dentro da área da especificidade, não é? Isso. Da área da área da terapia da fala. Sim, mas isso podemos um dia falar só especificamente sobre essa classificação. E até trazer algum convidado também para conversar connosco sobre o assunto. E acho que podíamos, portanto, mesmo dentro dessas áreas temos vários subtipos, mas esses subtipos dão-nos informações diferentes. Se é uma perturbação mais de natureza articulatória, se é uma perturbação mais fonológica, se dentro das articulatórias, se ela é pela execução ou se podemos ter... Pela programação. Por exemplo, não é? Mesmo dentro, agora vou dizer o nome, disartrias, que é um subtipo que poderíamos ter. Dentro das disartrias temos vários subtipos, porque não são todos iguais, portanto nós precisamos de especificidade e é então possível que a mesma pessoa, o utente, não é, possa procurar a opinião de um técnico e encontrar uma resposta que não coincide no nome, não é? Exatamente, e é por isto. O profissional não precisa daquela especificidade, não é? Portanto, depois lá está, se trabalharmos em equipa, provavelmente até consertamos uma designação e depois internamente fazemos o nosso percurso, não é? Mas tem que ver com o estilo também. Acho que aproveitava, já que estamos aqui numa diagnóstico, para lembrar, e nós temos falado disso, se nós estamos a dizer que muitas vezes, em alguns diagnósticos, nós precisamos de aferir que ele é específico, obrigatoriamente eu acho que está implicada aqui a ideia de que nós precisamos de uma equipa de profissionais para determinar, ou seja, mesmo na linguagem, nem que seja para dizer que não há nada no desenvolvimento ou que há no desenvolvimento, os diagnósticos idealmente deveriam ser sempre feitos em equipa, não é? Também. Isso. Pronto, acho que terminamos assim o episódio de hoje. Sim. Boa noite e até à próxima semana. Até à próxima semana. Adeus.